Caríssimos sacerdotes aqui deste setor, Palmeira dos Índios, Reverendíssimo Padre Wendel, pároco desta catedral, que alegria podermos nos reunir aqui nesta manhã. Muitíssimo obrigado por promoverem este momento de comunhão em nossa diocese, enquanto exercem vosso munus de ensinar na formação de novos ministros da Eucaristia e da Palavra neste setor da nossa diocese. Meus irmãos e minhas irmãs, por enquanto candidatos, ao Ministério da Palavra e da Eucaristia, daqui a pouco, então, instituídos. A partir de hoje, os senhores e as senhoras irão testemunhar neste setor da nossa diocese como ministros da Palavra e da Eucaristia. E nesta manhã vos acolho aqui nesta catedral com muita alegria e amor filial, por 3 razões. Primeiro, por terem aceitado este convite dos vossos padres. Segundo, pela perseverança que tiveram de permanecer nesta formação até este momento. E, por último, por estarem dispostos a vivenciar dentro da nossa igreja este ministério que significa pequeno serviço. É para servir que vocês, os senhores, estão sendo instituídos nesta manhã de domingo. Pois bem, a nossa diocese, como sabemos, ela é extensa e desde a primeira visita pastoral que realizei em nossa diocese e assim, consequentemente, as outras visitas, foi se parecendo claro a necessidade de que na nossa diocese tivesse este serviço da celebração da palavra de Deus nas comunidades. Talvez para este setor, que ele tem o seu diferencial, o setor Palmeira dos Índios, porque as igrejas são todas próximas. Só aqui, dentro de Palmeira dos Índios, quantas paróquias nós somos? Aqui na cidade, 6. Só aqui. O setor são 11 paróquias, mas só aqui são 6 paróquias. E tem missas praticamente no mesmo horário. Então, neste sentido, para quem mora próximo à igreja, que tem celebração da Eucaristia com frequência, nem sente falta da missa. Mas temos muitas comunidades na nossa diocese que hoje, dia de domingo, dia do Senhor, estão bem longe da matriz. E por mais que o padre se desdobrasse em vários padres, não conseguiria alcançar nem a metade, nem 1/3 das comunidades de sua paróquia. Neste sentido, então, é necessário que seja instituído na nossa diocese que os leigos possam, no dia de domingo, lá na sua comunidade, celebrar a palavra para as famílias que moram ali e que não vão sair de lá naquele dia para ir na cidade ou onde houver missa. Neste sentido, é muito bem-vinda a instituição de ministros da palavra
para que possa exercer este serviço para fazer com que a palavra de Deus seja proclamada. O objetivo é que todos nós, toda a nossa diocese, seja alcançada pela palavra no domingo, dia do Senhor. Quanto ao ministério da Eucaristia, já é comum na nossa diocese, graças a Deus, este serviço tão necessário de colaboração direta com os padres e com o bispo. Este serviço de distribuir a Eucaristia, seja na Santa Missa, mas também no acompanhamento aos doentes dentro da paróquia. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, semana passada nós ouvimos o Sermão da Montanha e neste domingo nós somos contemplados com esta metáfora que Nosso Senhor usa aos seus discípulos. Esta metáfora do ser sal da terra e luz do mundo. Ontem ele dizia isto aos seus discípulos, mas hoje ele quer dizer a cada um de nós que viemos celebrar nesta Santa Eucaristia. E quando, com o padre José Augusto, que é o coordenador deste setor, foi definido esta data e este local, não imaginávamos que seria este o Evangelho, mas, pela graça de Deus, é este o Evangelho, que diz muito para a nossa vida, mas também para cada um dos ministros e ministras da nossa igreja. E é sobre este Evangelho, então, que eu gostaria de dar uma palavrinha aos senhores e senhoras nesta manhã, mas também gostaria de fazer menção à terceira parte da encíclica que o Papa Bento XVI escreveu, a encíclica O Sacramento da Caridade. Todo aquele documento é muito belo, não sei se os senhores e senhoras estudaram durante o estudo, mas se não estudaram, vale a pena retomar isto. Eu queria fazer menção só à terceira parte desta encíclica, que nos ensina sobre Eucaristia, mistério vivido. Pois bem, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos ajuda a entender este ministério que estamos recebendo hoje, este ministério da palavra e da Eucaristia. Os senhores e senhoras irão receber não apenas uma função eclesial na vida da igreja, não é uma função apenas. Vocês aceitam o convite a se tornarem este próprio testemunho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz deste Evangelho que não se pode esconder, a luz não pode esconder, como disse o próprio Evangelho. É impossível esconder a luz, porque ela se torna e se coloca sempre na parte mais alta, justamente para iluminar. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho de Mateus nos lembra este belo ensinamento da lâmpada acesa, o testemunho de nosso Senhor que nós somos chamados a ser no meio da comunidade, no meio da igreja, é como esta luz acesa. Neste dia também vocês assumirão este compromisso como ministros da palavra, fazer com que a palavra se torne proclamada. Lá onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. É o próprio nosso Senhor que nos diz isso. A luz que deve brilhar diante
das pessoas na vida da comunidade não é a luz da vaidade, a minha luz pessoal, mas o testemunho de vida alicerçado na vivência com nosso Senhor. Cada gesto vosso e cada palavra proclamada devem possuir a clareza de quem vive o que celebra, sacramento da Eucaristia, mistério vivido, como nos ensinou o Papa Bento. Ser ministro, portanto, é permitir que a luz de Deus atravesse a nossa humanidade, por vezes até obscura, para iluminar os que andam nas trevas. Esse mistério vivido, do qual nos ensinou e nos ensina ainda hoje o Papa Bento, porque o seu documento ficou escrito, suas palavras ficaram escritas e continua a nos ensinar como uma luz. Ele continua sendo uma luz para a vida da Igreja. Na terceira parte deste sacramento, o sacramento da caridade, o Papa nos ensinou que a Eucaristia não é apenas um rito a ser realizado, mas um mistério a ser vivido. Então ele afirma: o mistério eucarístico exige ser vivido num compromisso que alcance a existência inteira. Muito bonito isto. O Papa Bento XVI, naquele documento, nos ensinou que a celebração que nós realizamos deve transbordar para a vida cotidiana através da coerência eucarística. Vocês são chamados a transformar o mundo em culto espiritual. Isto significa que o cuidado com que vocês tratam as espécies sagradas deve ser o mesmo cuidado dedicado ao corpo eucarístico de Cristo, presente nos pobres, nos doentes e nos esquecidos da sociedade. Esta celebração e a instituição deste ministério na vida de cada um dos senhores e senhoras é uma missão que deve ser alimentada pela palavra e pela Eucaristia. Alimentar a inteligência da fé pela palavra, sendo um verdadeiro eco da voz de Deus em suas vidas, quer dizer, jamais como ministros, e aí também o bispo se inclui, porque também é ministro de Deus, ordinário, né? Como os padres, jamais deveremos anunciar esta palavra sem antes nos alimentar da própria palavra. Primeiro ela é dirigida a nós. Então, antes de qualquer missão, devemos nos alimentar desta palavra. E também a Eucaristia, alimentar o coração da comunidade, sendo verdadeiros guardiãs do pão da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o rito desta instituição aparentemente é simples, mas é muito edificante para a vida eclesial das paróquias deste setor da nossa diocese. Rogo a Nossa Senhora do Amparo, nossa padroeira, que possa nos ajudar nesta missão de conduzir Jesus, seja na Eucaristia, quando portamos aos doentes, aos necessitados, às pessoas que não podem se locomover para chegar até a igreja, e aí nós portamos Jesus a estas pessoas, mas portamos também pela palavra, né? Maria foi aquela que levou
o próprio Jesus no ventre, naquela visita tão bela a Isabel, que também, a exemplo de Maria, nós possamos exercer este ministério, este serviço para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.